Queria retorno aqui, por favor. Tira um pouco do grave, tá? Vai lá, dela, tira o grave lá pra mim. Antes de começar, eu estava até falando com o Salomão de fora, já que a gente tem um pouquinho de tempo. Deus falou comigo no leve retrasado, que eu estava sentado lá atrás, eu percebi que eu estava aí atrás quando alguém do leve vinha aqui falar, né? E falava assim, o meu leve vai ser específico para o público do carisma, para vocês que estão formando. Só que a gente, quando está aí atrás, a gente tem a tendência de avaliar quem está aqui na frente. E por isso tem uma mesa para avaliar a gente. E eu quero deixar isso para vocês. Se for para vocês, recebem, porque isso aqui é fruto de oração, é fruto de Deus falar com a gente. Então, quando a gente fala assim, é para vocês, não avalia a gente não, tá? Eu estou falando para mim, porque eu estava avaliando no início, eu falei, Deus, eu não quero avaliar quem está ali na frente, eu quero receber o que essa pessoa está falando. Desculpa. Bom dia, gente. Meu nome é Esli Esteves, tenho 18 anos, quarto período manhã. Meu público-alvo são vocês, então não avalie que é para vocês esse sermão, como foi para mim. O título do meu sermão será um sermão temático. O título é Diferente para fazer a diferença. O tema do meu sermão será Atitudes, que irá diferenciar você e eu em meio a uma multidão. A palavra-chave é atitude. O texto base se encontra em Mateus 20, versículo 31. Mateus 20, 31 diz assim: E a multidão os repreendia para que se calasse. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Esse texto fala da cura dos 2 cegos de Jericó. Jesus ali, ele foi a solução em meio àquela multidão para a cura daqueles 2 cegos. Eu queria rapidamente dizer para vocês o que significa multidão no original. Significa ósculos. Eu acho que é assim, é O-C-H-L-O-S, acho que é ósculos mesmo. É uma palavra com frequência nos 4 evangelhos. Podemos ver nos 4 evangelhos essa palavra com muita frequência. Também em Atos, Apocalipse, também a gente pode ver que essa palavra multidão é muito usada. Multidão, no original, quer dizer aglomeração, juntamento de pessoas, também quer dizer um povo comum ou uma massa popular. É um grande número de pessoas do mesmo objetivo. O interessante é que, quando a gente fala um grande número de pessoas do mesmo objetivo, a gente pode ter um exemplo num estádio de futebol. Quando a torcida vai ali para torcer para o time, né? Todo mundo que está ali tem o mesmo objetivo, que é torcer para o time. Então, aquela multidão, o foco dela é torcer para o time. E também podemos ver que a multidão, ela costuma tirar a nossa atenção. A gente pode perceber isso até no culto, quando a igreja está muito cheia, e às vezes alguém começa a falar ali, e você acaba perdendo o foco, a atenção por causa daquela multidão, e um começa a falar, e outro começa a falar, e começa todo mundo a falar, e você perde a atenção no que está sendo pregado ou ministrado. Eu queria deixar para vocês, nessa manhã, 3 atitudes que irão diferenciar você em meio a uma multidão. Primeira atitude se encontra lá no Mateus 9, 21. Diz assim: Porque dizia consigo, se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. Esse texto fala da mulher do fluxo de sangue. Ela já tinha gastado tudo, né? Com médico, com pai santo, tudo que tinha direito ela já tinha gastado para a cura da enfermidade dela. Ela já havia 12 anos enferma, e o interessante é que o maior problema dela
poderia nem ser a doença física, mas a doença social, né? Com a sociedade, rolava um preconceito por ela ser mulher e sofrer dessa enfermidade. A própria família dela também tinha um preconceito com ela. Então a primeira atitude que irá diferenciar eu e você em meio a uma multidão é não perder o foco. Qual é o nosso foco? O foco dessa mulher foi Jesus. Em meio àquela multidão, ela poderia ver tantas pessoas ali, mas o foco dela foi Jesus. Você só vai fazer a diferença em meio à multidão quando você não apenas andar ou conhecer Jesus, mas quando o foco for Ele. Não adianta você só andar com Jesus, conhecer Jesus, mas o seu foco tem que ser Ele. Só fará a diferença quando o nosso foco não for quem está andando com Jesus. Nosso foco muitas vezes é o homem, é o ministro que está lá na frente, mas o nosso foco tem que ser Jesus. Segunda atitude que irá diferenciar você em meio a uma multidão, se encontra lá. A primeira é não perca o foco. A segunda está lá em Daniel 3:7. Diz assim: assim logo que os instrumentos começaram a tocar, todas as pessoas que estavam ali se ajoelharam e adoraram a estátua de ouro. Esse texto fala de Sadraque, Mesaque e Abednego. A segunda atitude que eu e você devemos ter, que irá diferenciar a gente da multidão, é não ter medo. Esses três rapazes, eles não tiveram medo do que ia acontecer com eles. A gente está aqui formando um seminário e muitas das vezes a gente se preocupa, a gente fica com medo. O que vai ser depois desse seminário? O que vai acontecer comigo? Eu vou voltar para a minha cidade? Eu vou ficar aqui? E a gente começa a ficar com medo. Esses três rapazes não tiveram medo, porque eles tinham alguém que estava no controle de tudo, que era Deus. Eles não foram igual à multidão. Todos ali se ajoelharam e adoraram aquela imagem, mas eles não foram igual. Então, a gente não deve ser igual a um ministro, a gente não deve ser igual a um ministro de louvor, a um pastor, querer ser igual a ele, entendeu? Cristo te criou, Deus te criou de uma forma, então você vai ser dessa forma. Não queira imitar as pessoas, não queira ser imitação, uma cópia barata de outras pessoas. Tenta ser você mesmo, tenta ser o que Deus plantou em você. Não tenha medo do novo ou da multidão. Não tenha medo não, Deus está conosco. Glória a Deus. A terceira e última atitude que irá diferenciar eu estou colocando porque está você, mas eu quero colocar isso para mim também. Isso serviu muito para mim. Está lá em João 6, versículo 9. Diz assim: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Esse texto fala daquele jovem, do menino, com 5 pães e 2 peixinhos. E qual é a atitude que esse menino teve ali durante aquela maravilhosa transformação dos 5 pães para aquela multidão e os 2 peixinhos? Ele foi um portador da solução. Então, a terceira atitude que eu e você devemos ter para diferenciar a gente em meio a tanta gente que se forma, a tantos pastores, a tantos ministros de louvor, seja o portador da solução. Nós estamos saindo do seminário com 5 pães e 2 peixinhos, mas será que estamos preparados para alimentar uma multidão? Esses 2 anos, para mim e para você, foram 5 pães e 2 peixinhos. E a gente comeu esses 5 pães e 2 peixinhos, mas será que a gente está preparado realmente para encarar uma multidão aí fora, sedenta por Cristo? Uma geração que está no pecado, uma geração violenta, uma geração que só pensa em sexo. Será que a gente, como ministro, líder, futuro pastor, será que estamos preparados para isso realmente? Será que estamos preparados para ser o portador dessa solução? Uma multidão está aí fora aguardando, ansiosa. Você pode ver nas pregações, principalmente aqui da Lagoinha, quantas pessoas, quando você prega uma mensagem evangelística, quantas pessoas vão lá na frente? As pessoas estão sedentas. E nós, eu e você, somos a solução para eles. Glória a Deus. Estamos preparados para ser a solução da multidão que está aí fora, clamando por socorro, conforme Jesus? Será que esse alimento que recebemos durante
esses 2 anos será multiplicado pelo Brasil? Ou vamos ficar sentados nos bancos da nossa igreja comendo ele sozinho? Será que a gente recebeu e vai ficar comendo ele sozinho ou vamos distribuir para a multidão? Será que esses 2 anos serviu para você encher o seu porta-lanche? Será que os pães e peixes que você recebeu durante esses 2 anos vai ser a solução ou vai azedar dentro de você? Espero que não azede. Espero que esses 5 pães e 2 peixinhos que você recebeu aqui sejam multiplicados por essa revelação. Conclusão: quantos homens e mulheres que se formam em seminários teológicos continuam perdendo o foco, que é Jesus? Quantos que se formam e se escondem com medo? E quantos que recebem a solução, mas não têm coragem de fazer a diferença no seu estado, ou na sua cidade, ou na sua igreja? Que nós possamos ser a solução dessa geração, que eu e você, formandos do carisma, podemos realmente ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Amém? Deus abençoe.